É com alegria e satisfação que começamos o programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Hoje nós temos um programa para lá de especial. Por que é tão especial assim? Porque eu estou atendendo a pedidos de vocês. Logo após as festas de Ano Novo, eu recebi vários e-mails, várias mensagens, fazendo perguntas a respeito de como organizar esse início de ano que está um pouco conturbado, um pouco confuso. E aí o que eu fiz? Eu peguei e convidei a nossa amiga Regina Silva, que é psicoterapeuta, coach e consteladora, para vir conversar conosco e nos ajudarmos a nossa tarefa. Obrigada por ter aceito o convite. Boa noite, Shane. Boa noite, ouvintes. Shane, sempre é um prazer estar aqui. E se eu puder colaborar um pouco, eu vou ficar muito feliz. E eu também, porque esse é nosso objetivo aqui. Porque o nosso propósito é esclarecer, pôr um ponto de luz num ponto que não está claro o suficiente para você enxergar aquilo que você deseja. E, em especial, resumindo todos os e-mails que eu recebi logo no final do ano e no começo do ano, bem no comecinho do ano também, são as definições do que queremos fazer neste ano de 2024, essa grande, maravilhosa oportunidade que nós recebemos de Deus, que é mais um ano em nossas vidas. Então, o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer? Então, algumas pessoas estão com dificuldade de fazer esse trabalho. Então, Regina e eu estamos hoje aqui, que nós estamos começando esse trabalho. E também com relação à organização, que eu recebi muitos e-mails, sabe, Regina? Falando que nos últimos 3 meses do ano, eu falei sobre a organização da casa, etc e tal. E muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de organizar armários, gavetas. Já combinei também com uma grande amiga, com a Maria Paula Hellmeister, que é uma especialização em organização, que virá dar algumas sugestões para facilitar essa nossa tarefa de todos, né? Se você me permitir, Shane, normalmente, pessoas que são mais percepção, ou seja, que o mundo para elas é mais amplo, que pessoas mais introvertidas, elas têm uma facilidade maior de fazer organização sozinha. Pessoas muito extrovertidas, elas têm dificuldade. Por exemplo, eu sou extrovertida, eu preciso de alguém para me ajudar a organizar a minha casa. Te sugiro a Maria Paula. Por quê? Porque sozinha parece que a coisa não caminha. Para o introvertido, não. Ele chega lá e para ele trabalhar sozinho é muito legal. Para quem é extrovertida como eu, trabalhar sozinha, nós nos perdemos e fica chato e aí nós não queremos fazer. Entendi. Então a Maria Paula é uma excelente opção para os extrovertidos. Ela está viajando, está na praia, se não me engano, em Natal. Quando ela voltar, já está combinada ela virá aqui. Então vamos fazendo suas anotações, que um programa antes dela vir, eu vou avisar a data que ela vai vir para vocês já se prepararem e deixar papel, caneta, porque ela vai dar várias sugestões, várias orientações para facilitar o trabalho de organização para todas nós, né? Agora, nós estamos falando da organização do externo, mas também, às vezes, nós precisamos de ajuda para nos organizar internamente. Porque como nós vamos fazer o planejamento e traçar as metas do que nós objetivamos para 2024, se nós ainda não conseguimos definir? Não é verdade? Sim, e nós precisamos entender, porque tem pessoas que dizem, não, eu já sei o que eu vou fazer. E aí quem não sabe se sente perdido, se sente às vezes impotente, inferior. E não é verdade. Muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, tá, elas têm tido muita dificuldade de planejar o futuro, porque a pandemia foi um corte na nossa vida, que fez com que tudo que nós tínhamos planejado desabasse, é como se caísse tudo. Porque foi uma interrupção abrupta. Exatamente. Né? Foi algo muito abrupto que nenhum de nós nunca tinha vivenciado. Nós ficamos todos muito perdidos. E não é só isso, né, Shane? Além de não termos vivenciado, todos os nossos projetos desapareceram. Nós tínhamos viagens que foram interrompidas, nós tínhamos casamentos que não puderam ocorrer, nós tínhamos uma perspectiva de ganho que para muitas pessoas não entrou. Por quê? Porque o mundo mudou e esqueceram de me avisar que o mundo mudou. Tá? Então, muitas pessoas ainda estão carregando dentro de si essa sensação de estar perdida. É como se eu tivesse caído do avião. Não obstante a isso, Regina, tem sequelas do Covid. Não estou dizendo sequelas físicas, mas sequelas
psicoemocionais, sequelas de trabalho, sequelas financeiras, tudo isso, não é? Então, nós temos um conjunto de fatores. Agora, mas vamos pensar no lado bom. Nós temos um novo ano aí, inteirinho para nós fazermos. Agora, por onde nós vamos começar o planejamento? Como é que nós vamos traçar essas metas? É sobre isso que nós vamos estar conversando. Agora, algo que pode te ajudar, que nós vamos ao longo do programa estar falando também, é o seguinte: nós temos um GUA muito importante para quando nós queremos definir as coisas, que é o GUA da espiritualidade, autoconhecimento e sabedoria, né? Que é muito importante você ativar. Você ativa num ambiente, depois você vai ativa no outro. Então, isso nós vamos estar passando para você também, para te auxiliar. E um outro GUA, que é muito importante dentro do Feng Shui, nós ativarmos, é o GUA da criatividade e filhos. Ué, Xene, de qualidade... criatividade e filhos, mas não é para cuidar dos filhos, sim. Não é criatividade para gostar da nossa criatividade, sim. Mas tem uma coisa que normalmente se trabalha muito na análise transacional, que é a criança interior. Por que eu estou falando da criança interior? Porque tudo isso que a Regina estava falando, e eu também comentei, a nossa criança interior pode estar amedrontada, então ela não consegue exteriorizar, né? E nós temos que lembrar que quando nós ficamos com medo, e todo mundo que passou, todos, sem exceção, que passamos pela pandemia, nós tivemos medo, porque nós vivemos uma instabilidade. E o que o medo faz? Ele faz com que nós paralisemos. E não é só o corpo físico, é o nosso pensar. Quem nunca foi fazer uma prova que estava com muito medo da nota e chegou na hora de um branco? Quem é que não foi participar de um evento e ficou tão paralisado que na hora de falar não conseguiu falar? Isso são sintomas do medo. Óbvio, eu estou falando de exemplos assim fortes, mas o medo no nosso cotidiano, ele faz com que nós procrastinemos, nós não consigamos olhar o todo. Às vezes a pessoa fala, fazer isso, e fala, mas é tão simples, por que eu não pensei? Porque você estava paralisado. E isso também se refere a esse ano que está começando. Muitas pessoas olham e falam, eu não sei o que eu quero, eu me sinto perdido, eu me sinto sem caminho. Não sei por onde começar. Exatamente. Eu gosto muito, eu até separei aqui no celular, para não esquecer, de um diálogo que existe entre Alice e o gato, no livro Alice no País das Maravilhas, que ela diz para o gato, gostaria de me dizer, por favor, qual caminho devo tomar para sair daqui? Perguntou Alice. Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importo muito para onde, disse Alice. Então não importa que caminho você tome, afirmou o gato. Ou seja, se nós não definirmos o mínimo do que nós queremos, nós vamos chegar em dezembro de novo com a sensação de estar perdido, de não saber o que queremos, de não saber para onde vamos. E existe uma questão, Shane, muito interessante, que toda vez que eu fico falando para mim, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, eu não sei quais são os meus objetivos, eu não tenho propósito de vida, eu vou criando dentro da minha mente uma paralisação. Então, muitas vezes as pessoas dizem, é pensamento positivo. Não é pensamento positivo. Quando você diz para sua mente, eu sei muito bem o que eu quero, talvez eu ainda não tenha encontrado o caminho, mas eu sei muito bem o que eu quero. Porque todos nós queremos coisas, muitas vezes, muito simples. Nós queremos ser felizes, queremos ter saúde, nós queremos ter uma vida financeira estável, para suprir as nossas necessidades de quem nós amamos, nós queremos ter amigos fiéis e bons, nós queremos ter um trabalho que nos dê prazer. Tudo isso são objetivos um pouco gerais e até universais. Então, talvez nós possamos começar por aí. Se meu trabalho não está tão feliz, se eu não estou ganhando o que eu preciso, talvez esse seja um propósito. O que eu quero? Eu quero aumentar em X o meu salário. Eu quero encontrar um trabalho que me faça mais feliz. Eu quero encontrar um trabalho que me permita sentir realização. E isso é o primeiro caminho. E veja bem, a identificação do que você faz, né? Se você realmente se identifica com o que você faz,
só o fato de ir fazer já te deixa feliz. Então, essa identificação é muito importante. Agora, após a identificação, como eu vou fazer isso, né? Como eu vou planejar isso? Como é que eu vou traçar metas para atingir esse objetivo? Então, Shane, aí até esse é algo que eu combinei com a Shane, que nós conversamos. Esse ano, o que eu dei de presente? Eu sou psicóloga, né? Sou coach, consteladora. E o que eu dei de presente de final de ano para os meus clientes? Eu dei um e-book assim, super fácil de fazer, bem super explicado. Uma criança de 8 anos consegue utilizá-lo e um PhD consegue utilizá-lo. Tá? Ele é simples, básico, mas eficiente e eficaz, que é um e-book de metas, que ele te ajuda a olhar as áreas da sua vida e você vai analisando cada área, você vai dando pontuação e você vai escolhendo as áreas que você quer trabalhar durante esse ano. E aí ele tem, Shane, uma parte que são as ações. Tá, eu quero, sei lá, aumentar em 10% o que eu ganho. O que eu posso fazer para conseguir isso? Eu posso trabalhar 1 hora a mais? Eu posso buscar um novo emprego? Eu posso, de repente, ter um hobby que me gere dinheiro? Ah, eu adoro dança. Eu posso dar aula de dança? Me aperfeiçoar no que eu já faço, para fazer de uma forma diferente, que atraia mais a atenção dos meus clientes ou dos meus alunos, algo assim. Exatamente. São coisas que são possíveis e acessíveis de fazer. Sim, né? E tem uma coisa que muita gente não sabe, mas se você entrar no Google e colocar cursos gratuitos em tal área, ele te traz uma lista, porque existem cursos no SESC, no SENAC, existem cursos na prefeitura, cursos que são gratuitos. Por exemplo, eu estava procurando um curso, minha sobrinha ela é alérgica a glúten e lactose, e eu precisava de um curso para ela aprender a fazer doce sem glúten e sem lactose. E eu encontrei uma plataforma que tem o curso pago e tem o curso, as aulas gratuitas. Olha, então, tem muitas coisas que nós podemos fazer sem necessariamente investir dinheiro. Exatamente. Então, nós temos alternativas e temos ferramentas. Hoje em dia, todos nós temos acesso à internet. Então, fazer o que ela falou é fazer uma varredura numa pesquisa do que você precisa. Então, isso é importante. E quando ela falou das áreas da vida, o Feng Shui faz exatamente isso. Nós trabalhamos com energias, né? Que então, são as áreas da vida, né? Exatamente. Então, o Feng Shui, ele trabalha com 8 horas da vida. Nesse setor que nós estamos fazendo aqui, a minha sugestão, eu já sugesti 2 áreas para estar ativando. Então, ativar a guarda da espiritualidade, que é autoconhecimento e desenvolvimento e sabedoria. E no seguinte sentido, ajuda a definir. Então, nesse lugar que, por exemplo, você vai fazer um contrato, você faz a minuta do contrato, você coloca lá, aí depois você vai ler, se assina, se você tem que conversar com um advogado ou com alguém que saiba mais, você consegue fazer essa consulta ali. Então, nós já temos 2 áreas. Se for na área do seu planejamento, na área do trabalho, por exemplo, então nós vamos ativar o guarda do trabalho e carreira, que é nessa energia que você vai estar atuando. E nós for no relacionamento, se for na família, aí tem os guás bem específicos, não é verdade? Exatamente. Então, nós temos as áreas, e isso é importante. Então, nós podemos fazer um trabalho conjunto desse planejamento, desse trabalho incrível que de uma maneira simplificada, de fácil acesso, que a Regina fez a cortesia, a gentileza de trazer de presente para todos vocês, vai estar disponibilizado. E aí nós vamos estar também passando para vocês como você pode ativar 3 áreas da vida. Né? Porque sempre a composição no Feng Shui são 8 áreas, mas nós fazemos a conjugação, a combinação entre elas para dar o equilíbrio. Por exemplo, uma cadeira de 2 pés não fica de pé, mas uma cadeira com 3 pés, ela se apoia, ela fica. Você Né? sabe, então, Shane, a ideia, quando você trabalha, ativa 3 áreas da vida, é para te dar um equilíbrio de suporte para você deslanchar. É interessante você falar isso, porque nesse método que eu uso, eu falo para as pessoas o seguinte, ao contrário, né? Porque dentro das áreas da vida, nós fazemos separado o financeiro e o profissional.
Então, a família e o afetivo. Então, são 10 áreas. Mas o que eu sempre falo para as pessoas, não adianta você tentar trabalhar 10 áreas, porque você não dá conta. Exato. Então, a regra é simples. Tem sempre aquelas áreas que nós já estamos felizes ou satisfeitos com ela. Então, eu não vou usar energia naquelas áreas, eu só vou fazer a manutenção. Tem áreas que naquele momento ela não é importante para mim, ela não tem um significado de eu investir energia. Tá? Mas tem aquelas 3 áreas que são as áreas que, se você colocar energia, possivelmente você vai influenciar as que nesse momento não são importantes. Porque tudo é energia e vai por irradiação. Uhum. Você entendeu? Por exemplo, como é que nós estamos chegando até você? Você entrou na sintonia da Rádio Mundial 95.7 FM. Quando você acionou isso, seja na internet, seja no telefone, seja no computador, você entrou na frequência. Então, você entrou em sintonia. Quando você trabalha essas áreas, você está entrando em sintonia. Quando você ativa essas áreas no ambiente, o que está acontecendo? Você está entrando em sintonia e sempre que você por ali, que você vê aquela ativação, automaticamente, saúde! Desculpa. Não acontece. Eu espirrei até, eu também acontece, eu dou 3, 4 seguidos. Então, o que acontece? Você entra em sintonia, porque na hora que você lembra, o seu cérebro, o nosso cérebro é fantástico. Você vai entrar em sintonia. E tudo isso vai fazendo uma rede de apoio com seus neurônios, com as suas emoções, e seu cérebro começa a perceber. Você sabe que eu sou do interior de São Paulo, tá? De Presidente Venceslau. Já estou em São Paulo há muitos anos, mas existe um ditado na minha cidade, que lá cria-se gado, que se diz o seguinte: o que engorda o gado são os olhos do dono. O que significa isso? Que quando você coloca energia, foco e atenção em algo, automaticamente aquilo começa a fluir. O problema é que na maioria das vezes, muita gente coloca a energia, o foco e a atenção em coisas que elas não querem. No medo de ser assaltado, no medo de não conseguirem, no medo de não se realizarem. Então, isso que a Shane está falando é muito sério. Nós precisamos colocar os nossos olhos, a nossa atenção, o nosso foco naquilo que nós queremos. Agora, um programa só é muito pouco para nós. Nós temos que dizer, mas é o seguinte, a primeira coisa é a definição. Minha gente, definir primeiro o que realmente você quer. Uhum. Então, qual é o seu objetivo maior? Então, você tem que ter as definições claras, bem objetivas, para você poder traçar metas. Porque como você vai fazer um planejamento e traçar metas para atingir, se você não sabe exatamente o que você quer? A sugestão, sente-se no guá da espiritualidade. Você entrando no ambiente, o seu canto, a sua esquerda, né? Então, você entrando no ambiente, o canto à sua esquerda é o ponto de energia. Por que isso? Porque você tem que ter claro isso, claro. Então, você tem que definir, escreva, sem se policiar. Não fica tentando se corrigir. A minha dica também, Shane, é quando você estiver sentado no guá da espiritualidade, você usa uma frase que eu gosto muito, que é assim: universo, Deus, amor, como você se relacionar com a espiritualidade me mostra o que realmente vai me fazer feliz, o que realmente é importante para mim. E se permita ficar um pouco ali para que o seu próprio espírito possa conversar com você. É muito importante que nós possamos ter um tempo para conversar conosco. Exatamente. E outra coisa que eu quero convidar você para estar conosco a semana que vem, que eu pretendo fazer junto com vocês, ao vivo, o quê? O método dos 6 estágios. Que é o método dos 6 estágios, é uma introdução à meditação, mas é uma coisa rápida, pequena, que com o tempo você vai aumentando, que aumenta o seu nível de concentração e para entrar algo novo, algo tem que sair. Então, você tem que esvaziar a mente, dar espaço para ela, porque a sua própria mente vai te responder. Mas primeiro você precisa silenciar a sua mente. E é isso que nós vamos fazer, vamos trabalhar juntos no método dos 6 estágios.
porque é importante. Agora, me diz uma coisa, para as pessoas acessarem esse e-book, obrigada pelo presente para todos nós aqui, como que a pessoa faz para acessar? Bom, ela tem duas formas. A primeira, ela é entrar dentro do Instagram do Geracer, é @Geracer, @G de gato, Y, R-A, S de Sérgio, E de Ernesto e R de Regina, tá? Ou você colocar Regina Silva Geracer, você já entra. Lá tem um link que é o Linktree. Quando você entra nele, você pode me mandar um e-mail. Você me mandando um e-mail, é só você escrever no corpo do e-mail, e-book de metas, e nós já te enviamos. Ou, para quem quiser me mandar o e-mail direto, é o contato@geracer.com.br. Exato. Tá? Então, e aí vocês têm, acessem o link. Se vocês tiverem alguma dúvida, ela passou também, o contato vai estar aqui embaixo depois também, que vocês podem rever o nosso programa no nosso canal do YouTube, Abreu Shane, no canal do YouTube. Vocês podem rever o programa para fazer as anotações, porque é interessante vocês nos darem o feedback do que vocês conseguiram fazer, como é que vocês estão evoluindo. E eu vou convidar a Regina para vir aqui de volta, para ver, de repente, para a gente poder responder as perguntas de vocês, porque, vamos supor, às vezes não dá tempo de responder todas, mas lendo todas, ela pode dar respostas gerais. E, se for possível, e dando tempo também, podemos até responder algumas pessoas, não todo mundo, mas algumas pessoas ao vivo. Como vocês sabem, nós temos 2 fixos e um WhatsApp aqui no estúdio. Então, exige essa possibilidade de comunicação com vocês, que são perguntas pertinentes, que pode ajudar você que está fazendo a pergunta, mas muitas outras pessoas que não conseguiram ligar, mas que também vão ouvir e vão se sentir respondidas. Você sabe que em marketing dizem, né, que quando uma pessoa faz uma pergunta, existem no mínimo 22 pessoas que queriam fazer a mesma pergunta. Então, toda pergunta, por mais boba que ela pareça, faça, porque talvez para você considere boba, mas para outra pessoa isso vai fazer uma grande diferença. E nesse momento nós precisamos unir forças. Por quê? Porque nós precisamos criar um futuro melhor. Não é só para mim, para a Shane, mas é para cada um das pessoas que estão nos ouvindo. Quanto mais nós conseguimos nos realizar, mais nós mudamos a energia do planeta, mais nós criamos prosperidade, mais nós criamos realização, né, Shane? Exatamente isso. Regina, eu agradeço muito a sua participação, espero que possa voltar em breve, porque nós precisamos dar continuidade a esse trabalho, a esse objetivo de planejamento e metas para atingir os objetivos que você sonha, que você objetiva para esse ano de 2024. Agradeço a presença da Regina, agradeço os trabalhos técnicos do Tomás e agradeço o carinho da sua audiência e aproveito a oportunidade para estarmos juntos novamente no próximo sábado às 19h30 comigo, Shane de Abreu, aqui na Rádio Vibe Mundial no programa Arquétipo. Um ótimo final de semana para começar a semana com toda a energia. Abraços de bons fluidos de Shane de Abreu para você. Tchau, tchau e até sábado. Tchau, tchau.